Olá, bem-vindos ao meu caótico mundo mágico, um canal onde assuntos muito sérios são tratados por essa pessoa aqui com dificuldade de formalidade. Quem diria uma médica de cabelo molhado fazendo vídeo para o YouTube? Tem lógica nenhuma, mas simplesmente aguentem. Bom, hoje eu quero falar com você, pessoa que precisa sempre estar fazendo alguma coisa. Tá o tempo todo com o dedinho nervoso no celular, rolando rede social, mesmo que não esteja nem prestando atenção nos memes, nem lendo o texto, nem vendo nada. Manda coração em qualquer foto e tá valendo. Ou se não, tá sempre ali num joguinho, seja um joguinho com necessidade de pensamento mínimo, alguns joguinhos com necessidade maior de pensamento, mas tá sempre com um olhinho ali, com o dedinho nervoso no celular. Também quero falar com você que quando está em casa, sozinho, em silêncio, precisa sempre que a TV esteja ligada. Mesmo que a programação que esteja passando ali, você não faça ideia do que esteja sendo falado. Também vou falar com as pessoas que sempre que vão dirigir, ligam o som do carro. Vão fazer uma caminhada no parque, estão de fone de ouvido escutando música ou podcast. Vão lavar a louça, limpar a casa, estão com o som ligado. Bom, eu não vou te chamar de uma pessoa bizarra e esquisita. Você simplesmente é mais um fruto do nosso meio, é um produto da nossa cultura. Caso ainda não tenha visto o vídeo anterior aqui do canal, vale a pena você ver, porque aqui eu vou reforçar que esse nosso padrão de vida, apesar de ser padrão e extremamente comum, não é exatamente saudável. Esse hábito que muitos de nós temos, e tem pessoas que às vezes têm mais e outras menos, mas quase todo mundo tem esses momentos de precisar de muitos estímulos externos o tempo todo, é um dos padrões de hábitos que a gente adquiriu com o avanço de tecnologias, com a acessibilidade disso, que não é tão saudável para o nosso cérebro e para a nossa saúde. A partir desse tema da superestimulação que a gente dá para o nosso cérebro, daria para eu puxar duas vertentes de comunicação aqui com vocês. A primeira é sobre os impactos realmente desse excesso de estímulos do nosso sistema nervoso na nossa saúde, que inicialmente podem gerar sintomas psiquiátricos, como irritabilidade, como ansiedade, como dificuldade de manutenção de atenção, como dificuldade de apreensão de memória. E também, com o tempo, isso pode progredir para efeitos diretos e indiretos na nossa saúde somática. Por exemplo, uma diminuição da nossa imunidade, que pode deixar a gente mais suscetível a pegar doenças. Mas essa não é a vertente que eu vou trabalhar nesse vídeo de hoje, até porque eu tô com o tempo contado aqui para conversar e eu já percebi que fazer vídeo longo ninguém vê até o final. Então, hoje eu vou mais direto ao ponto. E a outra vertente, que é a que eu quero conversar hoje com vocês, é que esses momentos que a gente está fugindo a partir de estímulos externos, nós estamos fugindo de um lugar em especial. Esse lugar é um lugar conhecidíssimo. Ele é extremamente tumultuado, cheio de emaranhados, extremamente complicado de ser navegado, porém ele esconde tesouros. Ele esconde respostas de perguntas específicas, ele esconde orientações personalizadas de vida, ele esconde, inclusive, talentos que a gente tem. Esse local, ele pode ser acessível gratuitamente por todas as pessoas, de forma livre. Mas de vez em quando vale a pena a gente contratar um guia para a gente saber navegar melhor. Diferentemente de um guia turístico, o guia que nos auxilia a entrar nesse lugar, ele não vai junto com a gente. Apenas nos ensina a navegar, pegar o mapa e saber mais ou menos para onde ir e interpretar o que a gente vê ali nesse local. Se você é uma pessoa que é boa de metáforas, já sabe que eu estou falando da nossa mente inconsciente, de tudo que a gente guarda ali num lugar que a gente nem sabe onde fica, lá na nuvem do ser humano,
que ninguém sabe exatamente onde ela está, mas a gente sabe que é relacionada ao nosso cérebro, pelo menos. Pessoas que têm esse hábito de sempre estarem com estímulos externos têm muita dificuldade de acessar conteúdos inconscientes por um motivo muito básico. É de conhecimento geral que uma das formas de acessar esse lugar tumultuado e cheio de emaranhados chamado mente é através da diminuição de estímulos externos. Eu não estou falando pela cessação dos estímulos, não é isso, mas é uma diminuição. Em geral, a gente entra em contato melhor com questões mais profundas nossas quando a gente está em silêncio, quando nada está tomando a nossa atenção, mesmo que seja indiretamente, por exemplo, uma televisão ligada num programa de culinária X. Quando a gente entra no padrão de vida de estar sempre estimulando o nosso cérebro, a gente vai ficando cada vez mais distante do acesso desse nosso inconsciente. Às vezes, quando se torna necessário captar uma mensagem que está vindo lá de dentro para a gente se sente incapaz. E por vezes nós estamos realmente incapazes de compreender todos os símbolos que a nossa mente produz. Aqui cabe um paralelo, não, né? Um parêntese. A nossa mente, ela não traz mensagens tão diretas para a gente na nossa linguagem materna, tá? Geralmente a mente, ela funciona de uma maneira mais simbólica. Então, é por isso que a gente fica ainda com mais dificuldade de interpretação dela. E aí, só disso aqui que eu tô falando, já dá para pontuar duas dificuldades. A primeira é a nossa própria. A gente não entra em contato, a gente está sempre com algo ligado, está sempre desligado desse mundo interno. E a segunda é que cada vez mais a população, no geral, tem se tornado ignorante em termos de símbolos. Ok, a gente sabe ler placa de trânsito, a gente sabe reconhecer algumas coisas aqui no computador, mas a gente tem perdido gradualmente ao longo dos séculos aí que tem passado conhecimentos básicos de símbolos arquetípicos humanos. A gente não consegue mais compreender histórias mais complexas, por exemplo, as mitologias. Na verdade, tem gente que hoje em dia não tá entendendo nem texto de Instagram, né? Assim, o trem tá bem difícil mesmo. Eu tô pegando ainda um padrão alto, eu tô pegando as pessoas que o texto do dia a dia tá entendendo, mas tem uma dificuldade de compreender uma mitologia, uma dificuldade de compreender todas as figuras que tem na Bíblia, por exemplo. E acabei de perceber que tem uma boa parcela da população que não chega nem perto disso. Gente, o pessoal não tá dando conta de ler texto com pontuação mais. Até chutei a luz aqui, de tão nervosa que eu fiquei pensando nisso. Eu não pensei nisso antes de fazer o vídeo. Mas tá, vamos voltar aqui. O que eu quero chegar de ponto nesse vídeo é que, independente da gente gostar ou não, a gente precisa acessar os conteúdos internos que nós temos. Isso faz parte da nossa vida, isso faz parte da nossa sobrevivência, e conforme eu disse ali no começo, dentro do nosso inconsciente existem respostas para problemas que a gente está vivendo no dia a dia. Existem potenciais, existem talentos que estão muito bem guardadinhos ali e a gente às vezes não está acessando. E acessar esse inconsciente é uma forma da gente ir melhorando o nosso dia a dia, da gente facilitar algumas coisas para a gente. É de interesse de instituições, digamos assim, poderosas, que boa parte da população não tem esse tipo de acesso. É lógico. Quando a gente está pensando em massificação de pessoas, em pessoas muito boas de cumprirem ordens, em pessoas muito boas de comprarem por impulso, em pessoas muito boas de produzirem para o sistema sem cobrar nada em volta, a gente não quer gente que tenha capacidade de reflexão, capacidade de crítica. Então, isso vem sendo construído na nossa sociedade. Voltando, mais de 24 horas depois, achando que foi um sinal aí dos anjos da guarda que não era para continuar o assunto para o rumo que eu estava indo. Então, vou finalizar a mensagem aqui. Eu acho que na primeira parte aí do vídeo já ficou compreensível para vocês esse assunto da hiperestimulação com fatores externos e da necessidade da gente entrar em contato com a nossa mente inconsciente, pelo menos de vez em quando.
E essa necessidade ela é sempre presente e a gente precisa exercitar um pouco melhor esse tipo de contato com a nossa mente inconsciente, para a gente conseguir navegar de uma maneira mais apropriada. É lógico que em determinados momentos da nossa vida, o indicado é realmente termos o guia, que eu mencionei lá na historinha que eu contei. O guia geralmente é um médico com capacidade terapêutica, um psicólogo, um terapeuta, enfim, um guia espiritual, inclusive. É alguém que vai ter uma capacidade de te orientar a sossegar a mente, a sossegar os estímulos e entrar em contato com o que há de mais bonito e essencial dentro de você e achar algumas respostas por lá. Mas mesmo quem não esteja num momento assim mais delicado, que esteja procurando um guia, nós temos alguns exercícios que podem ser feitos a fim da gente entrar melhor em contato com essa nossa mente inconsciente. Então, acho que por óbvio é a diminuição do tempo que passamos com estimuladores. Sempre que possível, tente sossegar a mente. Tente tirar tempos na sua semana, na sua agenda de contemplação. Simplesmente admirar a natureza, alguma coisa, uma plantinha, uma decoração, alguma coisa do tipo, sem precisar ficar conversando sobre aquilo necessariamente, sem estar escutando alguma coisa, enfim, e sem ser só a contemplação de série e filme na televisão. Lógico, a gente precisa de algumas coisas mais estáticas para serem contempladas. Uma outra dica que é muito simples para quem dirige, por exemplo, não é um sacrifício, gente. A gente consegue dirigir longas distâncias, inclusive, sem ter o som ligado. No trânsito, a gente está ali dirigindo, a gente precisa ficar muito atento a tudo que está acontecendo em volta, até porque o trânsito é extremamente violento. Mas também é um momento que a gente entra meio que no piloto automático, e nesses momentos a gente consegue ter alguns vislumbres aí de pensamentos que estão perdidos dentro da nossa cachola. A outra dica é nesses momentos, pegando todos os exemplos que eu dei, né? Tá limpando a casa, tá lavando a louça, tá cuidando de um jardim, tá fazendo alguma atividade física ali. Tenta se desligar, tenta fazer isso de vez em quando, sem música. Vocês vão ver que no começo isso é meio angustiante para muitas pessoas. A pessoa se sente entediada mais rápido com a atividade, se sente meio perdida, se sente meio vulnerável, sem estar sem fone de ouvido. Mas com o tempo vocês vão percebendo que a gente consegue colher frutos desses momentos de menor estimulação externa e de maior contato com o silêncio e com a calmaria. Talvez não de início. Às vezes, no início dessa prática, a gente não está entrando tanto em contato com nada, não. A gente só fica mais entediada mesmo. Mas com o tempo, vai conseguindo fazer essa diferenciação do que está vindo de fora para dentro e do que a gente já tem de dentro e que está querendo mandar mensagens para fora. Sobre aquela segunda parte do assunto, que é o fato de não entendermos muito bem a linguagem que o nosso inconsciente conversa com a gente, seja por via dos nossos pensamentos, seja por via dos nossos sonhos. Uma sugestão que eu dou é realmente exercitem isso. Uma forma clássica e elementar de exercitar é a leitura. Vai ler. Vai ler obras clássicas, vai ler mitologia, tá com preguiça? Ok, começa assistindo alguma série, algum filme, mas não deixe de ler fontes que te façam pensar sobre aquilo que você está lendo. Você mesmo criar as imagens, do que você está lendo. Por isso que eu incentivo tanto a leitura. Eu incentivo para os meus pacientes, incentivo agora para quem está me seguindo em redes sociais, porque a leitura ela traz tijolinhos para nossa mente conseguir construir castelinhos mais para frente. Quanto mais você absorve de conteúdos diversos e conteúdos produzidos pela humanidade e de diferentes formas de estimulação, porque filme, série é válido também, mas a gente precisa variar isso com livro, a gente precisa variar isso com tipos diferentes de literatura. Você lê um poema, você lê um romance, enfim. E isso vai sendo guardado dentro de você. E vai chegando um dia que você tem mais matéria-prima interna para você se compreender e compreender essa linguagem da mente.
Bom, vou ficando por aqui. O vídeo já vai ficar meio longo. E agora com esse corte aí, porque a energia acabou ontem, ainda vai ficar meio esquisito. Mas eu espero que a mensagem tenha sido compreendida por muitos. E de verdade, eu espero que pelo menos uma pessoa, depois de ver esse vídeo, resolva fazer esse exercício consigo mesma. Olha o telefone tocando para atrapalhar. Pelo menos uma pessoa resolva fazer esse exercício consigo mesma e resolva tirar tempos na sua semana de menor distração externa. Eu não tô fazendo uma proposta tão avançada quanto meditar, eu não tô falando nada disso, gente. Eu tô falando simplesmente de dirigir sem o rádio ligado, de fazer esteira sem estar de fone. Eu tô falando de ficar em casa sentado no sofá com a televisão desligada. Então, boa sorte aí para quem resolver tentar isso e se sentir à vontade, deixar um comentário aqui sobre o benefício que sentiu com isso, porque haverá um benefício. Talvez não a curto prazo, mas um dia terá. Eu mesma estou falando tudo isso aqui com vocês depois de alguns dias que eu consegui fazer isso comigo mesma. Então, por algumas modificações de rotina, por algumas questões aí pessoais, acabei tendo mais tempo de ócio e nesse tempo de ócio, eu resolvi dar uma desconectada das coisas assim que tiram a nossa atenção. E isso foi bastante interessante para descobrir algumas questões que estavam aqui dentro que não estavam sendo contempladas. E olha que eu não sou uma pessoa tão cheia de distração assim. Certinho? Então, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo aqui no meu caótico mundo mágico. Beijo pra vocês. Tchau. Te segue. A internet caiu, não acredito. Esse modelo que a gente segue não é exatamente muito saudável. Eu não sei se sem energia esse negócio grava, meu Deus do céu. Vamos continuar. Amor, sem energia isso aqui grava?